Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Como estão todos? É com muita saudade, mas é com alegria no coração que eu vim compartilhar a palavra de Deus com a amada igreja. E a palavra de Deus se encontra na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde o apóstolo Paulo nos deixa um grande ensinamento. E a palavra do Senhor nos diz assim nesta noite: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso Deus conformou o homem à sua semelhança, deu a forma ao homem segundo a sua imagem e semelhança, e que nós possamos fazer o sacrifício a Deus, ofertar um sacrifício a Deus, oferecendo os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E esse é o nosso culto racional. O culto que vem do nosso intelecto, sem o emocionalismo, mas com a razão de que o nosso Deus é digno de que possamos negar a si mesmo e fazer a vontade do Pai que nos amou primeiro. E Jesus, nos seus ensinamentos, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Eu e você carregarmos a nossa cruz são as aflições que temos que passar nessa nossa trajetória aqui na terra. Mas não passaremos sozinhos, porque Ele nos deixou o Consolador. E buscaremos sempre, de fé em fé, de glória em glória, nos esforçarmos como filhos obedientes, como está escrito lá em 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas a palavra da verdade nos alcançou. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Separai-os e consagrai-os ao Senhor que é santo. Em 2 Crônicas 5,17, a palavra do Senhor nos diz: assim que, se alguém está escrito, está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, Espírito Santo de Deus, ao penetrar nos nossos corações, o homem velho que morreu dá lugar à renovação através do Espírito. A palavra de Cristo que nos aviva, ao transitar nos nossos pensamentos, renova os nossos pensamentos. E as coisas velhas ficaram lançadas no mar do esquecimento. Todo pecado ficaram pregados na cruz do Calvário, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Eis um homem novo, eis o nascer de novo, através da água do Espírito. A carta aos Coríntios, capítulo 5, 17, diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente, no pensar, e do pensar as ações do novo homem. Esse novo homem, revestido
que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, separado para buscar a face do Senhor, buscar a palavra que liberta, que restaura, que renova, que cura e que salva. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 23 e 24, diz assim, a palavra do Senhor aos nossos corações: e o mundo passa, e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fazei a vontade do Pai. O Pai nos ama e nos sustenta com a sua destra fiel e forte. E o seu Santo Espírito, com pleno amor, nos envolve e nos guia em caminhos de veredas. Fazei a vontade do Pai. Esforça-te, ó igreja. No livro do apóstolo João, o apóstolo do amor, a palavra do Senhor, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 17, diz assim: o Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Oh, novo entendimento, novo pensar, novo agir, discernimento, que é a palavra da verdade que nos confronta, que é a luz para nossas vidas, lâmpada para os nossos pés, para que não venhamos tropeçar e cair de novo. Que o cair seja do homem, o levantar é de Deus. E a mão de amor potente sempre nos buscará para nos reerguer e nos colocar de pé. Grande é o amor do Pai por nós, Ele não nos perde de vista. No Salmo 14, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que o Pai me der, a palavra que está escrito no livro de João, do apóstolo João, capítulo 6, versículo 37 ao 40. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, diz o Senhor, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, diz o Senhor da nossa salvação, o Cristo vivo e ressurreto, aquele que na cruz do Calvário te amou primeiro, meu irmão, me amou primeiro e olhou além daquele madeiro. Olha que naquele Getsêmani ele chorou lágrimas de sangue. Ele podia ter desanimado, porque como Deus onisciente, ele via além daquele madeiro, ele via a humilhação do Calvário, mas ele viu além daquele madeiro o meu rosto, o seu rosto, a tua face, meu irmão, e por isso ele prosseguiu, como ovelha muda, calada, seguiu para o sacrifício, por amor de nós. Por amor de nós ele prosseguiu. Aleluias, glórias ao teu santo nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluias. E a palavra do Senhor, no livro do profeta Ezequiel, nos confronta para uma verdade, que é a palavra que nos confronta. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Assim diz o profeta Ezequiel. E o Senhor, na palavra do apóstolo Paulo, na carta de Efésios, capítulo 9, versículos 9 e 10, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O Senhor é paciente, o Senhor da eternidade é paciente e quer nos ensinar o caminho de esperar nele, de confiar nele, de exercitar a fé nele,
Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estejam atentos, que seus ouvidos estejam abertos e teu coração pronto, como terreno, pronto para receber a palavra, para receber a voz do Espírito Santo de Deus, como terreno fértil. E a palavra na carta de Salmos, no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 34, diz assim: espere no Senhor e siga a sua vontade. Muitas vezes queremos fazer a nossa vontade, mas aqueles que buscam fazer a vontade, seguindo os passos do Senhor, Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá, o cumprir do Senhor, que te pede, espera no Senhor. Confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele é fiel, justo e verdadeiro para cumprir, meu irmão. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vencer a nossa vontade, renunciar o nosso eu e fazer a vontade daquele que é grande, daquele que é altíssimo, daquele que deu o seu bem mais precioso por amor de mim e de você. Nós estávamos lançados naquele charco de lodo, aprisionados pelo pecado, mas Ele nos buscou com amor nos cercou, com amor nos trouxe para a sua presença, nos deu um banho de sangue, nos lavou, nos remiu de todo pecado. O homem degenerado entra no processo de regeneração. A morte que nos cercava dá espaço ao dono da vida que chegou para nos regenerar. E a regeneração nos aproxima mais da vida. E o sangue da vida nos lava de todo pecado e nos regenera para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oh, aleluias! No Salmo 40, versículo 8, diz assim a palavra do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha as grandes lutas que o rei Davi passou. Mas o homem segundo o coração de Deus, quando errava, se lançava nos pés daquele que é infinito em misericórdia para perdoar. O seu amor é infinito por nós. E as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. As suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Oh, grande amor, imensurável amor de Deus. O Pai das luzes que nos amou primeiro. E Ele nos ensina na sua oração. Em Mateus 6, capítulos 9 e 10. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluias! Grandes são as bem-aventuranças para aqueles que vencem seu eu, matando o homem velho e ressuscitando para o homem novo, deixando o Espírito fluir e fazendo surgir de dentro para fora as virtudes que vêm do coração do Pai, do amor que transforma, do amor que liberta, que restaura, que cura e que salva. Em Salmos 143, versículo 10, o salmista diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano, onde eu não venha tropeçar, onde eu não venha cair, onde eu não venha errar, mas que eu me mantenha nos teus caminhos de retidão, Senhor. Guarda-me, Senhor, nos teus caminhos de veredas. Aleluias! Na carta de Lucas, capítulo 22, versículos 41 e 42, a palavra de Deus nos diz assim: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres,
Afasta de mim este cálice. Aleluias! Olha a submissão do Rei dos Reis. Ele se despiu de todo o seu reinado para fazer a vontade daquele que é altíssimo, que é grande, que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E ele diz, completando na sua palavra, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Pai, faça a tua vontade. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. E na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14 e 15, a palavra do Senhor nos inspira em fé, em confiança. E diz assim a palavra de Deus: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Os ouvidos do Senhor estão atentos. Os ouvidos do Paizinho estão atentos ao clamor dos seus filhos. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Porque ainda na nossa imperfeição, se um filho nos pedir pão, jamais daríamos pedra. Ainda mais o Pai de amor, se nós pedirmos pão, Ele nos dará o pão da vida, o pão da salvação, que é Cristo. E é o seu plano salvífico, na sua vontade maior de querer nos salvar, de salvar toda a humanidade. Ele deu o seu bem mais precioso, o seu Filho amado, o Cristo vivo e ressurreto, a ovelha perfeita para o sacrifício. Na carta a Romanos, capítulo 8, versículo 27, diz assim a palavra: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, pela minha e a tua vida, que separados buscamos a face do Rei a nos santificarmos, de acordo com a vontade de Deus. Assim o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Ainda que não tenhamos força para expressar em uma palavra os nossos sentimentos, a nossa dor, a nossa necessidade, o Espírito de Deus ordena aos anjos para rapidamente recolher as nossas lágrimas e levar ao trono do Pai, aos odres, para se transformar em oração ou em incenso suave às narinas de Deus. E o Senhor, que é rico em amor e misericórdia, envia socorro, e Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, meu irmão. É Ele que te fortalece, é Ele que renova as tuas forças. Fazei o querer do teu Pai, filho amado, e tereis toda a realização do Senhor na tua vida, todas as promessas do Senhor cumpridas na tua vida, meu amado. Aleluias. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que o Espírito Santo de Deus está sujeito à vontade do Pai, à vontade de Deus. E o nosso espírito devemos estar sujeitos à vontade de Deus. E o nosso Mestre Jesus nos dá uma lição lá na passagem do apóstolo Marcos, capítulo 3, versículos 33 a 35. Ele faz uma relação da família em relação a fazer a vontade de Deus. E pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus amados, queremos participar dessa grande família. Queremos fazer parte dessa grande família do Senhor. Mas o Senhor espera de nós que venhamos obedecer, que venhamos fazer a sua vontade. Ele é Senhor, Ele é Salvador.
mas não queiramos só como Salvador. Quem tem um Senhor obedece. Aleluias. Glórias a Deus. Quem tem um Senhor faz a vontade desse Senhor. Eu sou servo desse Senhor e busco estar no centro dessa vontade. Busco fazer a vontade do Mestre. Absorver as lições que o Mestre nos deixou. Olha, o nosso Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E ó que o adorador se entrega na adoração, se conduz nas asas do Espírito em adoração. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Não prevalece mais a minha vontade, mas a vontade do Rei dos Reis, do grande eu sou. Meu amado, aquele que lá em Gênesis, no princípio, na formação do homem, soprou sobre nós. Aleluias. Glória a Deus. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E aí nos tornamos seres viventes. E ó que foi apenas um sopro de vida. E o homem sem Deus busca preencher esse vazio. O vazio existencial que sem Deus não consegue ser preenchido. Deus na sua plenitude, que é amor, deixa-nos lá na carta de Romanos, aleluias, a mensagem de virtudes que deveríamos aprender com Ele e seguir nesse aprendizado de virtude pelo caminho de retidão. E o Senhor, na carta a Romanos, nos orienta assim: o amor seja sem hipocrisia. Amar verdadeiramente é renunciar a si mesmo, é pensar mais no outro, no próximo, é sentir a dor do outro, é a lei da empatia, é se perceber como o outro, é sentir a dor do outro, é estar enxertado como estamos enxertados em Cristo Jesus. A tua alegria, meu irmão, é a minha alegria. A tua dor, meu irmão, é a minha dor. Somos membros de um mesmo corpo, caminhando na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo Espírito que nos guia. Aleluias. E o Senhor, nessas virtudes que nos recomenda, Ele nos fala: amem uns aos outros com amor fraternal, amor de irmão. Aleluias. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quem serve é servo. E ter um Senhor, aleluias, é buscar fazer a sua vontade. Aleluias. E ele segue a nos orientar em Romanos 12, a partir do versículo 9. Alegram-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. O Deus de relacionamento quer que o busquemos em oração. Ele está a procurar os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quem ama, quer se relacionar, quer buscar a presença, quer vivenciar, aleluias, sente falta. Assim deve ser o nosso amor. Como a corça sedenta corre para as águas, que possamos nós corrermos para os pés do Senhor, para os pés do Pai que nos amou primeiro. E Ele é tremendo neste amor. E amor que é comparado até o amor de uma mãe. Ainda que uma mãe esquecesse do filho do seu ventre, o filho que ela amamenta, eu jamais esquecerei de ti, diz o Senhor. E essa essência desse amor, nesse sopro de vida que está dentro de cada um de nós, quando nos enchemos desse amor, é se encher da presença de Deus. Aí chegaremos na estatura de varão perfeito. Porque ainda que venhamos errar, este amor
cobre milhões, cobre milhares, cobre as nossas transgressões. Porque o Deus que é amor, o Deus que é rico em misericórdia, que é rico em perdoar. A um coração contrito move o coração de Deus. E como segundo, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, errou como eu e você. Mas quando errava, se prostrava diante daquele que é amor, daquele que restaura, o amor que restaura, o amor que liberta, o amor que cura, o amor que salva. Esta é a plenitude de Deus. E quando lemos a carta a 1 Coríntios, a carta a Coríntios, capítulo 13, diz que o amor não se ensoberbece. O amor é humilde. E aqueles que têm a humildade são reconhecidos por Deus. Deus, na simplicidade, representada no seu Filho Jesus, que se despiu de todo o seu reinado, por amor de mim e de você. Ele veio e se entregou por amor de mim e de você. Não foi apenas um gesto de amor, foi uma entrega total de amor. E este amor, no sopro de vida que está dentro de mim e de você, tem a essência de Deus, tem o DNA de Deus. Não tem como fugir dele, não tem como fugir da sua presença. Ou eu vivo num vazio existencial, procurando resposta para mim, ou eu deixo esse amor transbordar e encontro resposta em Deus, na palavra que se renova a cada manhã no meu coração, que renova a esperança da salvação, que é através do amor de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, fazendo a vontade de Deus e deixando que Deus venha guiar os meus passos até que aquele grande dia chegue. E nas caminhadas daquele que veio buscar a sua igreja, eu siga esses passos e caminhe junto com ele para as mansões celestiais. E juntamente com você, meu irmão, família em Cristo, estejamos lá, num grande coral, para louvar e engrandecer o nome daquele que é digno, meu amado, daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que o subhumilhou, mas Deus o colocou na posição de honra, ao nome que será sobre todo nome, na terra, debaixo da terra e nos céus, e que todo joelho se dobrará, e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor, adoração, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui eu ordeno a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja que aguarda a volta de Cristo e com amor e fé perseveram aguardando a volta do Rei dos Reis para juntos irmos morar nas mansões celestiais, nesta grande família em Cristo Jesus. E a igreja que, firme em fé, aguarda o Senhor, diz amém.